queridos visitantes também. Nós louvamos a Deus pelo tempo que nós tivemos. Então quero agradecer a todos os irmãos que fizeram isso acontecer também. Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje nós vamos falar de santidade. Santidade baseado no Salmo 99. A compreensão da santidade de Deus. Como essa palavra é conhecida de muitas pessoas que não nem leem a Bíblia, mas elas sabem que santidade é algo que é para ser reverenciado, e elas têm os seus santos. Então algumas pessoas adoram pessoas que já morreram, pessoas que pela Igreja Romana foram canonizadas. Elas entraram num processo para serem investigadas e para preencherem certos requisitos. E passados os requisitos, ou passando nesses requisitos, a Igreja Romana nomeou algumas pessoas para serem adoradas, beatificadas. Então elas são benditas, elas são santas, e elas são veneradas e são adoradas. E, inclusive as pessoas podem orar para elas. Esse não é a nossa compreensão. Nós entendemos que isso é idolatria, entendemos que isso está errado. Isso quer dizer que não existe santidade nos homens? Será que não existiu santidade ou não existe santidade naqueles que já partiram desse mundo? Não, tem sim. Você é santo, eu sou santo. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, eles têm uma santidade posicional. Deus os declarou santos, são separados para Deus. Existe uma santificação diária, que é a santificação que nós buscamos ao confessar pecados, ao deixarmos de certas práticas, a aderirmos a outras práticas boas, bíblicas. E há uma santidade futura, que é a santidade que nós teremos na presença de Deus, quando o pecado não terá mais nem poder e nem presença nas nossas vidas. Por enquanto, nós que somos crentes, o pecado não tem poder sobre nós, mas ele está presente nas nossas vidas. Então, nós temos santidade dos homens. Crentes em Cristo Jesus podem ser santos, posicionalmente e também na prática. Agora, nós não estamos falando dessa santidade recebida por Deus. Nós estamos falando da própria santidade de Deus. A santidade de Deus não foi recebida por ninguém. Ele não teve que desenvolver a santidade dele. Não vai ter nenhum dia que ele vai ser menos santo, ou nunca houve um dia que ele foi menos santo do que ele é agora. E também ele nunca vai aumentar em santidade. A santidade de Deus é absoluta, é imutável, ou seja, é total e não muda. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, não é que nós estamos fazendo Deus mais santo. Nós estamos reconhecendo que Ele é santo. Você não consegue fazer Deus ser mais santo do que Ele é. Então a santidade de Deus é para ser compreendida, para ser aceitada e também para ser reverenciada, adorada. Você tem que adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então o Salmo 99 nos dá uma compreensão
da santidade de Deus. Nós vamos tentar desenvolver da seguinte maneira: a santidade de Deus está acima dos povos, está acima dos anjos, está acima de toda a terra. A santidade de Deus não anula a justiça de Deus. E a santidade de Deus contempla o pecador, a você e a mim. Contempla com o quê? Com perdão. Então vamos ver Salmo 99, a santidade de Deus está acima de povos, de anjos e da terra. Então os povos temem diante do santo. Os anjos mais poderosos que Deus tem no céu também reconhecem a santidade dele. E até a terra ficará abalada com a santidade de Deus. Versículo 1, alguém pode ler? Rei do Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então nesse versículo tem as três coisas que eu acabei de mencionar. Uma delas é que os povos temem e tremem diante do Senhor, da santidade do Senhor. Muitos salmos na Bíblia, eles não funcionam tão bem para os dias que foram escritos e nem para os nossos dias. Alguns salmos eles ainda vão se realizar totalmente no reino que Cristo vai estabelecer no futuro. Então nesse reino ele vai mudar completamente a terra. Ele vai dividir os povos, ainda haverá povos. Ele vai dar um governo que é só dele. Os governadores, os prefeitos, todos esses serão crentes. Todos esses serão nomeados por Deus. E só os súditos, aqueles que vão obedecer, muitos serão crentes, mas o número de incrédulos vai começar a aumentar no reino de Cristo. E por isso eles precisarão ser julgados e evangelizados também. Então nesse salmo nós vemos aqui no primeiro versículo que os povos tremem ou vão tremer diante da santidade do Senhor. O Senhor está acima dos querubins. Nós já falamos que querubins são anjos poderosos de Deus. Normalmente eles guardam tudo que diz respeito à adoração a Deus. No hebraico, querubim é querubim mesmo, né? Aí quando traduz fica querubins. Toda palavra hebraica terminada em im já é plural. Então querubim são os anjos poderosos de Deus. Então a santidade de Deus está acima desses anjos, porque os anjos também receberam a santidade de Deus. Eles não têm santidade própria. E toda a terra vai se abalar diante da santidade de Deus. Eu estou falando de santidade porque logo vai aparecer a santidade de Deus, tá bom? Mas a terra vai se abalar, ou seja, a terra vai reverenciar toda a terra diante da santidade de Deus. Até os animais, os próprios animais serão controlados por Deus e eles não vão poder fazer o que eles quiserem. Não haverá mais a cadeia alimentar que existe hoje. Então os animais eles vão comer grama, como era no início. No versículo 2, a nação de Israel também vai reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Versículo 2. Deus é grande aonde? Em Sião. Sião também é conhecido como Jerusalém. Jerusalém é conhecida como Monte Sião ou Sião, às vezes de modo pejorativo, ou seja, de modo ruim, né? Jerusalém é conhecida como Sodoma, para lembrar dos pecados. E aqui
diz que Deus é grande em Jerusalém, em Sião, e Ele é elevado acima de todos os povos. Então o nosso Deus precisa ser reverenciado. Algumas pessoas deixam de exaltar a Deus para exaltar a si próprias. Nas pregações, por exemplo, todos os pregadores corremos o risco de mostrar a nós mesmos para as pessoas, quando nós devemos mostrar Deus, a santidade de Deus. Ele está acima de todos nós. No versículo 3, a compreensão da santidade é um convite. Quando você compreende isso, que Deus é santo, você imediatamente é convidado a celebrar, a se alegrar, a adorar a Deus. Versículo 3. Celebre-os o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Os povos não estão fazendo isso agora, mas um dia eles vão fazer. Eles vão reconhecer que Deus é santo, que Deus é grande e que Ele causa tremor em nós pecadores. E por isso eles vão adorar o Senhor. Aquele hino do cantor cristão número 9, Santo, 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 ele expressa bem isso. Que nós devemos adorar o Senhor, reverenciá-lo, porque Ele é santo. Então a santidade de Deus está acima dos povos, acima dos anjos e acima de toda a terra. Agora nós vamos ver que a santidade de Deus não anula a justiça dele. Pelo contrário, a santidade de Deus reforça a justiça. Porque Deus é santo, você tem que fazer coisas certas. Porque Deus é santo, os governos deveriam ser justos. Porque Deus é santo, nós deveríamos temer quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Versículo 4, Deus ama, Deus firma e Deus estabelece a justiça e até executa a justiça. Versículo 4. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Novamente, nada disso está acontecendo hoje. Hoje a justiça não prevalece no mundo. O mundo não é muito firme nas coisas corretas. E nós não estamos vendo a justiça de Deus sendo executada nesse mundo. De vez em quando, ou ainda bem onde nós moramos, né? Quase sempre nós vemos coisas justas acontecerem. Mas também nós vemos muitas coisas erradas. E coisas erradas vindo de pessoas que não deveriam errar do jeito que estão errando. Dentro da sua casa, você tem que ser justo, mas muitas vezes você não é. Você fala de uma maneira meio atravessada, você insinua certas coisas que não traz justiça, mas traz irritação. Dentro de casa, parece que a gente pensa assim, aqui não precisa ser tão justo. Fora de casa sim, mas aqui dentro de casa estamos tudo em casa, tudo em família. Não, nós temos que ser justos em todos os momentos. Mas nós não conseguimos, como o dirigente falou. Mas um dia todos vão reconhecer que o rei é poderoso, ele ama a justiça. Além dele amar a justiça, porque você também ama a justiça, mas você não faz a justiça acontecer. Talvez só a Aline que é advogada, né? Também não. Você não consegue firmar a justiça. A estaca da justiça, ela é perfeita, mas o solo onde ela é espetada não é. Então você enfia essa estaca, mas é areia. Então nada é justo. Eu ia falar o salmista, mas é o profeta Abacuque.
Ele disse que a justiça fica frouxa. Ela fica. Por que a justiça fica frouxa? Porque as pessoas não são justas, aí aqueles que estão perto também acham que não precisa ser justo. Porque se o meu padrão são pessoas que não são lá grande coisa na questão da justiça, eu não preciso me esforçar tanto para ser justo. E aí vai afrouxando tudo, ou toda a justiça. Mas o Rei poderoso, ele ama a justiça, ele firma a justiça, vai ficar bem compacta mesmo a justiça. E outra, ele executa a justiça. Então não vai ser qualquer pessoa que vai ser o executor da justiça, mas é o próprio Rei. Ele diz inclusive que se as pessoas forem rebeldes, elas vão morrer. Por isso, lá em Isaías 65 diz que morrer com 100 anos é morrer criança, morrer jovem. Quantos anos você tem, Duda? Eu tenho 9. E você, Ana Cecília? 9 também? Então vocês têm 9. Mas a Bíblia diz que com 100 anos ainda vai ser criança. Por que isso? Porque no reino do Senhor Jesus Cristo, as pessoas viverão ou poderão viver 1000 anos. Se ela morrer com 100 anos, ela viveu apenas 10% da vida dela. Se a nossa estimativa de vida hoje fosse 100 anos, então morrer com 10 anos seria muito pouco, não é? Então, morrer com 100 anos para quem poderia viver 1000 vai ser muito pouco. E por que essas pessoas morreriam no reino de Cristo? Porque elas não seguiram a justiça de Cristo Jesus. Portanto, ele ama a justiça, ele firma a justiça e ele executa a justiça e se torna o executor daqueles que não seguem a justiça também. É a santidade de Deus. A santidade de Deus não anula a justiça. A santidade de Deus também é um convite para adorarmos a Deus. Versículo 5. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estado dos seus pés. O Senhor é santo. Por que nós vamos fazer isso? Porque Ele é santo. Então, o que quer dizer exaltar o Senhor? O que quer dizer prostrar-se diante dEle? É isso mesmo que as palavras dizem. Você leva o Senhor acima de você e você se abaixa, para que não fique nenhuma dúvida de que Ele é maior do que você. Então a posição de orar, ela não é essencial, mas também você não pode criticar alguém que se ajoelha, que se prostra, porque a palavra de Deus mostra muitas vezes que é uma atitude de reverência. Na Bíblia nós temos pessoas que se prostravam mesmo, deitavam no chão, lambiam o pó, por assim dizer, para mostrar que eu sou pequeno, eu sou pecador, mas Deus é grande e Deus é santo. Aqui diz também que é para se prostrar diante do escabelo dos seus pés. Escabelo é o mesmo que estrado, é o lugar onde põe o pé. Nos cavalos tem o estribo, que lembra isso também. A Bíblia diz que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Ou seja, Deus é muito grande e Ele faz da terra o lugar para Ele pisar. E também o escabelo, o estrado, na Bíblia já mostrou que são várias coisas. Por exemplo, a Arca da Aliança é chamada de estrado dos pés de Deus.
a casa do Senhor, depois o templo do Senhor, também são o estrado dos pés de Deus. Então é para se prostrar diante do lugar de adoração, que no caso aqui seria a casa do Senhor, depois seria o templo, né? Agora a santidade de Deus contempla o pecador. Nós já vimos que Deus é santo acima dos povos, acima dos anjos, acima de toda a terra. Nós vimos também que a santidade de Deus não anula a justiça. Nós vemos mais firme a justiça de Deus por causa da santidade dele. Aí nós nos perguntamos, bom, depois de tudo isso, o que sobra para mim? Eu vou morrer. Sim, você morreria, mas por causa de Jesus Cristo, Ele nos cobriu com a santidade dele, e a santidade dele nos deu perdão por causa dos nossos pecados. Então no versículo 6, ele menciona 3 pessoas aqui. Não quero julgar você, mas eu acho que elas eram mais santas do que você. Essas 3 pessoas foram ouvidas por Deus, porque essas pessoas oraram em favor do povo. Essas 3 pessoas eram pecadoras também, mas essas 3 pessoas estavam numa posição que Deus queria que elas orassem pelo povo, e elas oraram pelo povo pecador, e Deus ouviu. Versículo 6. Moisés e Arão estavam seus sacerdotes. Samuel também invocava o seu nome. Clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Então essas 3 pessoas tiveram posições muito importantes. Moisés e Arão eram sacerdotes, mais especificamente Arão, mas Moisés também fez essa função. E Samuel era um dos juízes, e eles invocaram o nome do Senhor e clamaram em favor do povo, porque eles sabiam que Deus é santo e que Deus elimina o pecador. Moisés esteve no Monte Santo, no Monte Sinai, e fazia um limite ali para ninguém passar, porque se passasse, Deus mataria as pessoas. O povo pecou, Moisés orou pelo povo, para que Deus não exterminasse o povo, por causa da santidade dele. A santidade de Deus e a justiça de Deus, elas se juntam e elas fazem um grande estrago sobre a vida do pecador. No versículo 7, nós vemos que o santo Deus, ele descia até o povo pecador. Versículo 7. Falava-lhes na coluna de nuvens, e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Por que a coluna de nuvem? Por que a coluna de fogo? Que eram a mesma, né? Só que uma era de dia, outra era à noite. Mas por que essas colunas? Era um aviso que Deus estava com eles. Deus desceu até eles. Aquela coluna não ficava em qualquer lugar. Ela ficava em cima da arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então Deus estava dizendo com aquela nuvem, com aquela coluna de fogo, Ele estava dizendo: eu estou no meio de vocês. O Deus Santo veio até nós, até eles no caso. Agora, o Deus Santo veio depois que não tinha mais coluna de fogo e essa nuvem de fumaça. Deus veio através de Jesus Cristo. Nós estamos na época de Natal. Nós relembramos isso, que Deus veio no meio do povo através do Filho Jesus Cristo. E Ele está no nosso meio. Ele é o Deus Santo. No versículo 8, nós vamos ver que esses 3 que foram mencionados aqui, esses 3 pecaram. Deus disciplinou esses 3, mas Deus os perdoou também. Versículo 8.
Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Tu lhes respondeste. Lhes aqui é quem? Tu respondestes a eles. A eles quem? Moisés, Arão e Samuel. Agora diz aqui, foste para eles, para Moisés, Arão e Samuel, perdoador. Por que Deus teve que ser perdoador deles? Porque eles pecaram. E aí, ainda que tomando vingança dos seus feitos, ou seja, Deus perdoou Moisés, Arão e Samuel, mas disciplinou. Deus disciplinou os três. Tomou vingança dos seus feitos, dos feitos deles. O que eles fizeram? Então vamos lembrar. O que Moisés fez de tão ruim? Bateu na rocha quando era para falar? Deus perdoou? Perdoou. Mas Deus o disciplinou. Ele não pôde entrar na terra. Arão. O que Arão fez de tão errado? Bezerro de ouro. Foi ideia dele. Foi ideia de Arão. Ele mandou fazer um bezerro de ouro. Deus o perdoou? Sim, Deus o perdoou. Mas Deus o disciplinou. E Samuel? O que Samuel fez de errado? Ele não atentou para a rebelião dos filhos dele. Deus o disciplinou. Deus deu, assim como Eli também, né? Eli foi antes. Mas Deus perdoou. Então, meus irmãos, todas as pessoas que pecaram, se arrependeram, Deus as perdoou. Mesmo que teve alguma disciplina. Então, meus irmãos, Deus é santo, mas Deus é justo e Deus é misericordioso também. Então vocês veem que nenhum dos atributos de Deus entra em conflito. Deus executa a justiça, Deus é santo, mas Deus é misericordioso e perdoador também. E finalmente, no versículo 9, nós vemos que o que esse salmo realmente ensina sobre a santidade. Não dá para pregar nesse salmo sem falar da santidade de Deus. Versículo 9. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostre-se perto do seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Santidade, temor, adoração, reverência, é tudo isso que ensina esse salmo. E submissão a Deus. Meus irmãos, não esqueçam desse assunto. Às vezes nós nos confundimos um pouco com esse assunto, porque nós achamos que somos muito santos, ou achamos que nunca podemos nos considerar santos. Não, tudo tem seu lugar. Absolutamente ou totalmente, só Deus é santo. Mas você também pode buscar a santidade nele. Deus vai transformando a sua vida. Como é que você faz isso? Você faz uma lista do que é certo, do que é errado e segue só as coisas certas? Isso não vai funcionar. A melhor maneira de você transformar sua vida é você compreender que Deus é santo. Reconheça isso em todos os seus caminhos. Deus é santo. Quando você reconhece isso, Ele começa a te presentear com a santidade dEle. Então não é o seu esforço, é simplesmente a adoração e o reconhecimento de que Deus é santo. Deus abençoe a todos os irmãos e andem na santidade dEle. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque Tu és santo e o Senhor nos revela na Tua palavra que o Senhor sempre foi santo. Agradecemos também porque nós, crentes em Cristo Jesus, já fomos separados, santificados para o Senhor. Ó Deus, nós queremos reconhecer que a Tua santidade anda junto com a Tua justiça.
mas também sabemos que o Senhor é perdoador e misericordioso. Ajuda-nos, ó Pai, a termos mais senso da Sua santidade para adorarmos melhor ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.